Oi pessoal, eu sou o Como e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como o Lula destruiu o ensino superior no Brasil. Para eu conseguir explicar isso para vocês, antes eu vou explicar primeiro, vou dar uma explicação superficial do que é o conceito de oferta e demanda, né? A lei da oferta e da demanda, a lei da oferta e da procura. Né? O que é essa lei? O pessoal já deve ter uma ideia, já tem uma ideia do que é, né? Mas eu vou dar uma explicada aqui por cima. É mais ou menos o seguinte, pessoal. Quanto mais de um produto ou serviço a gente tem no mercado, né, de um determinado produto ou serviço a gente tem, menos ele passa a valer, né? Mais ordinário ele é, digamos assim, menos valioso ele se torna. E o contrário disso, né, ou seja, quanto mais escasso é um determinado produto ou serviço no mercado, mais ele passa a valer, mais valioso ele é, né? Um bom exemplo, claro, né, desconsiderando daí, no caso, a demanda, né? Supondo que a demanda permaneça a mesma, no caso desse determinado produto ou serviço. Um exemplo bom seria, por exemplo, do porquê que um médico tem a tendência a ganhar muito mais do que um mecânico, por exemplo. Primeiro, como é que tu tem que fazer para se tornar um médico? Bom, primeiro você tem que fazer uma faculdade caríssima, que é a faculdade de medicina, que custa uma média aí de 5, 6, 7, 8 mil reais de mensalidade. Isso desconsiderando os custos, os custos adicionais que você tem daí, né? Como livro ou qualquer outra coisa daí. Que tu tem que comprar livro, apostila, enfim. E fica lá durante 6 anos, né? 6 anos fora do mercado, né? Mais isso ainda. Já para você se tornar um mecânico, é bem mais simples, né? Você conclui o ensino médio e vai, por exemplo, ali num técnico no Senai, faz ali um técnico de 1 ano e meio, 2 anos e já sai pronto. Então é bem mais acessível se tornar um mecânico do que se tornar um médico. E, e por causa disso, né? O mecânico ele tem a tendência a ser bem mais abundante do que um médico. O médico, por ser muito difícil, né? Por ser pouco acessível à maioria das pessoas, poucas pessoas conseguem ser um médico, né? Tem essa condição, então mais escasso ele acaba sendo no mercado. Né? Não é à toa que você entra aí no postinho aí, geralmente faltando médico, né? O que não acontece pros mecânicos, né? O mecânico geralmente tem de sobra. E por causa disso, um médico tem a tendência a ganhar muito mais do que um mecânico. Pelo simples fato de que ele tem a tendência a ser mais valioso do que um mecânico, né? Pelo fato dele ser mais escasso. Beleza. Explicado o conceito de oferta e demanda, tá, né? Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o fato de o Lula ter destruído o ensino superior. Bom, o Lula, é, ele fez uma política muito que uma política que flexibilizou muito o acesso ao financiamento estudantil. O que isso significa? Ele tornou muito fácil as pessoas conseguirem diploma. É muito fácil, né? Através do FIES e do ProUni. Né? O que seria o FIES, por exemplo? O FIES, basicamente, para quem não sabe, é tipo assim: vamos supor que o total da tua faculdade custe uns
custe 45 mil. E você, o FIES, ele é um programa em que você não precisa ir pagando a mensalidade do, do, da tua faculdade, você paga só depois que você se forma, né? Então, se a faculdade dura 4 anos, só paga no quarto ano, a partir de quando você termina, é mais ou menos isso, né? Muita gente acha que foi o Lula que inventou, tá? Na realidade foi o Fernando Henrique Cardoso, né, que inventou esse programa social. E o ProUni. O ProUni basicamente é uma bolsa, tipo assim, ProUni de 30%. Vamos supor que a mensalidade da tua faculdade custe R$ 1.000. ProUni de 30%, a tua faculdade vai valer R$ 700, ou seja, o governo daí paga 30% da tua faculdade daí. Aí você consegue ter uma faculdade mais barata daí, mais acessível para você. Mais ou menos isso. Tá. E qual que é o problema nisso tudo? Que com essa acessibilidade, com essa facilidade de se formar a partir do governo Lula, se tornou muito fácil ter um diploma, né? Qualquer um podia ter. O que à primeira vista não parece ser algo ruim. Não parece ser algo ruim, né? As pessoas pobres conseguirem se formar, mas isso acaba sendo uma faca de dois gumes. Por quê? Porque como muitas pessoas vão conseguir se formar, pela lei da oferta e da demanda, vai ficar muito. A tendência é que por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da faculdade de Direito. Só para vocês terem uma ideia, nos anos 2000, o número de faculdades de direito, de faculdade de direito era 442. Em 2013 eram 1.149, ou seja, mais do que dobrou ao longo desses 13 anos, né? Eu vou deixar aqui as fontes na descrição para vocês verem, tá? E o número de advogados de 2008 eram de 571 mil. Em 2016, 8 anos depois, era já de 1 milhão. Ela tinha quase dobrado. E vamos lembrar da lei da oferta e da demanda. Quanto mais você tem de um serviço, de um produto no mercado, menos ele passa a valer. E foi o que aconteceu com os advogados. Né? Não só com advogados, né? Na realidade, engenheiros, contadores, pessoal formado em administração, economistas, dentre outros, acabaram ficando desempregados, né? Hoje, segundo uma pesquisa do IBGE, 46% dos recém-formados, do pessoal que acaba de terminar uma faculdade hoje no Brasil, está desempregado. 21% até tem emprego, mas é um emprego em outra área. E os outros 33% conseguem emprego na área, né? Mas, assim, geralmente é um salário muito baixo, justamente pela lei da oferta e da demanda. Já que tem muito desses profissionais no mercado, a tendência é que eles tão, é, tenham salários mais baixos, já que tem muito no mercado. Então, hoje em dia, né, tem até o caso clássico, né, que são dos engenheiros dirigindo Uber, né? Mas não só engenheiros, advogados, contadores, como eu, como eu havia mencionado antes, né? Advogados às vezes trabalhando como garçom, né? Eu tenho um conhecido meu que se formou em direito e está trabalhando num restaurante. Tem uma conhecida minha, né? Que se formou em administração e está trabalhando numa área completamente diferente que a dela, né? Que está trabalhando em nutrição, por exemplo.
Vocês, inclusive, já devem ter um. Que estão assistindo esse vídeo, deve ter um caso na família de vocês, ou um caso até com vocês, né? De que conseguiu a faculdade, mas tá trabalhando em outra área ou tá desempregado. Aí pode vir um apoiador do PT, do Lula, chegar e dizer o seguinte: ah, mas eu conheço um familiar meu, um amigo meu, ou até o próprio caso da pessoa, em que ela se formou graças ao FIES ou ProUni e conseguiu um bom emprego na área, ganhando 8, 10, 12 mil reais na área. E, e se deu bem, né? E fala o seguinte: nossa, graças ao governo Lula e tal, eu consegui me formar do que esse Coleman tá falando aí, que foi uma droga o governo. Cara, isso daí é uma mera anedota, né? Um caso isolado não define uma regra geral. Se você conseguiu se formar e dar certo, não significa que as outras pessoas que se formaram conseguiram dar certo, muito pelo contrário, né? Como eu vou deixar aqui na descrição os dados para vocês, a maior parte está ou desempregado ou trabalhando em outra área, né? E, cara, foi assim que o Lula conseguiu destruir o ensino superior no Brasil. Foi assim, com um excesso de flexibilização, né, do ensino superior. E é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui. O vídeo já tá ficando meio longo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like. E se inscreve no canal aí, né? Que eu vou começar a postar mais vídeos aqui, né? Esse é o primeiro vídeo do canal. Eu vou começar a postar mais, desconstruindo algumas ideias que o pessoal geralmente tem. É isso, pessoal. Até mais.